Liderança é influência. E se você pensa que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. Hoje eu quero falar sobre liderança. Nós estamos nessa onda, nesse flow, já que o John Maxwell vai estar aí. Nós temos mais de uma dezena de livros dele e ele é uma inspiração. Liderança deveria ser uma cadeira, uma cátedra, uma matéria, uma disciplina nas escolas, nas universidades. É tanto para falar sobre liderança, e hoje eu quero basear minha mensagem no livro Liderança de 360 Graus, que foi o livro do ano dos negócios, do ano de 2008, no mundo inteiro. Esteve no topo do New York Times, enfim. Que é um livro do John Maxwell, que é sobre liderar em todos os sentidos. Liderança é influência. E se você pensa que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você só está passeando. Então nós precisamos aprender a liderar, né? Foi perguntado por John Maxwell, um líder nasce líder? Ele disse, eu não conheço nenhum líder que não nasceu. Em casa, quando você chegar, for almoçar, você vai entender a piada. E eu sou muito empolgado com isso, né? Quem me conhece, eu já estudo liderança há mais de 25 anos. E é incrível como você pode aplicar isso na vida. Toda pessoa foi chamada para ser líder, ainda que você seja líder da sua casa, como dona de casa. Nós temos um grande chamado para desenvolver o mundo, e todo problema é um problema de liderança. Faltam líderes. E nosso trabalho é formar, forjar, preparar, treinar, equipar pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu desafio você a estar no John Maxwell. E hoje vai virar o lote. Se você não fizer a sua inscrição, você pode pagar mais caro ou pode não ir. Eu entendo assim. Gênesis 41, eu vou falar sobre liderança 360 graus. Eu vou falar rápido. Hoje eu não vou pregar, vou ensinar. Então, não pense que eu vou ser explosivo. Eu quero dar para você alguns conteúdos e algumas chaves que vão virar dentro de você, e nas próximas semanas, meses e anos, isso vai fazer sentido na forma de resultados. Nós somos práticos nesse sentido. Aquilo que você aprende tem que se transformar em uma ação, e tem que se transformar logo, porque senão você só perdeu o seu tempo. Você precisa realmente aplicar aquilo que você aprende, e ter uma ação em 48, 72 horas. Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Gênesis 41, verso 33 diz, 41, verso 33, diz assim, portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Senhor, nós queremos esses homens criteriosos, sábios, para estar sobre a terra do Brasil e liderar, Senhor, um grande movimento de transformação da economia, das artes, do sistema educacional, da mídia, na família, na religião. Queremos, Senhor, atingir todas as esferas da sociedade mediante um comissionamento apostólico. E para isso, Paulo disse que nós fomos unidos, juntados, ligados por juntas articulações para o aumento e o crescimento pessoal, institucional, para o crescimento coletivo. E que hoje nós possamos ter um update, uma atualização, recebamos informações que vão nos transformar de dentro para fora. Oramos em nome de Jesus. Então, 99% de toda liderança não provém de cima, mas da zona intermediária, já dizia John Maxwell. Depois que alguns desses pregadores motivacionais, chamados de coaches, começaram a falar que todo mundo tem que ser líder, dono da sua própria empresa, eu fico imaginando o que vai acontecer na sociedade se não tiver a base para sustentar toda essa liderança. Há muito sofisma, há muita gente vendendo, levar você até um lugar onde eles nunca tiveram. E tem muita gente fazendo isso, entrando numa jornada, num barco, que não tem propósito senão com um fim em si mesmo. E você tem
não necessariamente que ser o líder principal, o presidente executivo para liderar eficientemente. Veja José. José nunca foi o primeiro. Ele era o 11º filho. Depois na casa de Potifar ele era o segundo. Depois na prisão ele era o segundo. E depois no Egito ele foi o segundo. E todo o tempo como segundo, ele alcançou o máximo do seu potencial. Então você não precisa de uma liderança posicional, oficial, para poder executar o seu chamado, o seu propósito. Você pode aprender a impactar por sua liderança, mesmo que se reporte a alguém e que não seja o líder principal, mas um líder eficiente. E qual é a chave? Aprender a desenvolver sua influência. Diga comigo, influência. Ei, liderança é influência. Influência do lugar em que você se encontra na organização ou no ministério e tornar-se um líder 360 graus. Você pode aprender a gerenciar os que lhe supervisionam, a liderar lateralmente a seus companheiros e a guiar seus subordinados. Você pode liderar para cima, você pode liderar por lado, e você nunca vai conseguir fazer isso se você não atropelar o seu ego. O grande problema na matéria de liderança é o orgulho, porque o orgulho não tem amigos. Mas primeiro nós vamos ver alguns dos mitos nos quais muitas pessoas que não têm uma posição superior em sua liderança acreditam. Primeiro, o mito da posição. Não posso gerenciar se não estou no topo. Ei, olhe para mim, liderança não é posição. O principal conceito errôneo da liderança é a crença de que ela se dá somente quando você tem um título. Há muita gente que nos procura querendo ser pastores, e eu falo, você já é um pastor? Nós só queremos reconhecer o que você já faz, porque nós não queremos liderança de fachada, nós queremos gente que executa o seu chamado para depois ser reconhecido que está fazendo aquilo que nós realmente reconhecemos nele, e não simplesmente eu quero ser um pastor para poder aparecer e ter um título, uma posição. Não dá. Um lugar no topo não lhe faz líder de ninguém. A gente pode dar uma carteirinha para você assim de... piada sem graça. A lei da influência afirma: a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Líderes aprendem a dinâmica de como fazer crescer sua influência. Diga, crescer minha influência. Entenda, influência é afluência por um propósito. Tem gente querendo influência, mas toda fluência da influência existe por um plano. Não é por você, pelo seu ego, pela sua fotografia, pela sua estética, pela sua textura, pela sua plástica. Nós não queremos reproduzir isso. Influenciar os demais é uma questão de disposição e não de posição. Estão comigo ou não? Então nós temos Jetro e Moisés. Você conhece essa história? Eu falei sobre a lei da influência outro dia. E Jetro, sogro de Moisés, não tinha uma posição dentro da estrutura de liderança de Israel. Ele não era ninguém dentro da estrutura de liderança. Quando Jetro viu Moisés liderando mais de 1 milhão de antigos escravos expatriados e contrariados, imediatamente tornou-se uma influência maior na vida de Moisés. Ele não tinha um título de liderança, uma posição de liderança, mas influenciou o líder principal e finalmente influenciou toda a nação de Israel. Jetro ajudou Moisés a mudar tanto sua maneira de pensar como seu modo de trabalhar, e como resultado Moisés se tornou um líder eficiente. Então Moisés se tornou um homem de oração, comunicou a visão, desenvolveu um plano de ação, selecionou e capacitou líderes, deu liberdade de fazer o trabalho e fez somente o que eles não podiam fazer. Isso a partir de um conselho, uma chave que Jetro deu. É isso que um líder faz, ele dá chaves às pessoas, ele dá ferramentas às pessoas, e de repente as pessoas passam por portas. Lideranças fazem isso. Quando você se alinha à liderança certa, você vai ter um destino programado em que você vai colidir com as forças do seu chamado. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí. Então, se você acreditasse que poderia liderar eficientemente da sua posição atual,
Segundo mito, o mito do destino. Quando chegar ao topo, aprenderei a gerenciar, a liderar. Algumas pessoas parecem pensar que se entrarem na cabine do comando de um avião, o fato de estarem ali os tornará automaticamente um piloto. Que idiota isso. Que tolice. Tornar-se um bom líder é um processo que dura toda uma vida. Não há nada automático a respeito disso. A boa liderança se aprende nas trincheiras. Você está sendo treinado, como José foi preparado. Se alguém não desenvolve suas habilidades de liderança, é muito provável que acabe com problemas maiores, como Saul, que não desenvolveu. Ele foi ungido ao rei e ficou ali, estagnado, parado. Davi não, aprendeu a lançar a funda com a mão, a funda com outra, aprendeu a tocar piano, era a harpa da época, né? Era um músico, um compositor, um estadista, um cientista político, aprendeu muitas habilidades. Ei, o que você está fazendo? Quais são as novas habilidades que você está aprendendo? Quais são os livros que você está lendo? Quais são os seminários que você está participando? Obrigado pelo entusiasmo, esse grito foi fera. Quando chegar a oportunidade e você não está pronto, é muito tarde para se preparar. Alguém disse que sucesso é quando a oportunidade se encontra com preparo. E é José diante de Faraó. O homem se preparou a vida inteira para aquela reunião. Ele estava pronto. Então temos Josué. Josué serviu muitos anos sob a liderança de Moisés. E a sua competência não se deu do dia para a noite. Ele foi preparado durante muitos anos para poder desempenhar a tarefa enorme que lhe foi designada. Quando tomou a posição de liderança mais alta, depois da morte de Moisés, ele estava pronto para liderar com excelência. Então Josué 1:23 declara: foi assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões de tribos, e a terra repousou da guerra. Que grande tributo para um líder que aprendeu nas trincheiras, através da obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. Nós vamos ver então algumas lições de Josué. Ele fez da obediência e da lealdade suas prioridades principais. Obediência e lealdade. Lealdade não é o suficiente para você executar sua liderança, mas deslealdade é o suficiente para desqualificar você para sempre. Dê um sorriso para o seu irmão. Josué nunca esperou para ver o que a multidão queria fazer, porque o líder está um passo à frente da multidão, um passo atrás de Deus. Um passo à frente da multidão, um passo atrás de Deus. Um líder tem que estar à frente das pessoas, e ele aceitou suas responsabilidades, atuou com decisão. Um líder tem que decidir quando chega a hora de decidir, ele tem que ter uma resposta para o momento. Ele aprendeu com as suas experiências, deu exemplo de valor, e viu o panorama, o overview, a visão completa. Então você tem a tendência de pensar: algum dia, quando eu for o líder principal, eu vou aparecer. Terceiro mito, o mito da influência. Se eu estivesse no topo, as pessoas me seguiriam. Você pode conceder a alguém um título ou uma posição de liderança, mas o que você não pode lhe outorgar é verdadeira liderança. Liderança não é título, liderança não é diploma na parede, liderança não é carteirinha, não é carteirada. A posição não faz o líder faz a posição. A influência deve ser algo que se conquista. Influência não é forjado. Tem gente que tem dificuldade de liderar até mesmo seus subordinados, que recebem salário para poder fazer isso. Quanto mais seus pares, que não têm obrigação nenhuma, e o seu líder. Uma posição lhe dá uma oportunidade de provar sua liderança. Quando se passa tempo, você ganhará seu nível de influência para o bem ou para o mal. Davi era o segundo e não se preocupava com isso. E a harmonia é quando o primeiro não é inseguro sobre a grandeza do primeiro e o segundo não deseja o lugar do primeiro. Caleb foi o co-líder de Josué a vida inteira e ficou satisfeito com isso, conquistou sua montanha e entrou para a história.
Então temos Roboão. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Ele estava no pináculo do poder, na posição mais alta que havia. Mas a grande maioria das pessoas não o seguiram. E como resultado da sua má liderança, a Bíblia tristemente diz, dessa forma Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até os dias de hoje. Um líder fraco, seu título e a sua posição não fizeram com que o povo o seguisse. Ao contrário, sua viagem do poder trouxe como consequência o colapso de todo o seu reino. Ele dividiu o reino em duas partes, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Mas por que Roboão falhou na sua liderança? Primeiro, porque ele é egocêntrico. Segundo, ele nunca havia aprendido a escutar os líderes sábios e experientes. Ele ouviu as pessoas erradas. Terceiro, ele amava o poder mais do que amava pessoas. Quarto, ele recusou o conselho quando não concordava com seus desejos pessoais. Quinto, ele nunca compreendeu que liderança é serviço. Algumas pessoas querem posição para mandar. Liderança é servir, e quando você consegue servir, você consegue comandar. E ele não se relacionou com as pessoas. Ele era dessa lógica de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Roboão violou a lei da conexão. A lei da conexão está nas 17 leis do trabalho em equipe, um grande livro do John Maxwell também, que diz: os líderes tocam o coração antes de pedir a mão das pessoas. Quantos estão comigo? Ele falhou em discernir e suprir as necessidades do seu povo. Quarto mito, o mito da inexperiência. Quando chegar ao topo, terei o controle. Alguma vez você já disse a si mesmo: se eu estivesse encarregado disso, as coisas seriam muito diferentes por aqui? Eu acho engraçado isso. Sem a experiência de ser a pessoa lá de cima da organização, é quase certo que você subestime a quantidade de controle que você vai ter no topo. As variáveis são muitas. Quanto mais alto você avança, mais se dará conta de que são muitos os fatores que controlam a organização. Não é uma equação tão fácil assim. Então temos o rei Saul, que na lei do topo, que é também uma das 17 leis do trabalho em equipe, diz que a capacidade de liderança determina o nível de eficácia de uma pessoa. E a capacidade de liderança, a níveis de liderança. E quando você não expande a sua liderança, você se torna uma tampa na liderança das outras pessoas que estão ao seu lado. Pais que são uma tampa, diretores que são uma tampa, gerentes que são uma tampa, pastores que são uma tampa. Imagine se eu continuasse sendo líder de 30 anos atrás. Eu estaria onde eu estava 30 anos atrás. E se você for o líder que você é hoje, e você estivesse pronto como você está pronto hoje, você estaria há 30 anos atrás onde você está hoje. Eu gosto do silêncio. Eu estou fazendo você pensar, não é verdade? E Deus tirou todos os bloqueios externos da vida de Saul para que ele pudesse comandar. Quando ele se tornou rei de Israel, Deus lidou com as situações exteriores. Mas Saul lutou contra vários bloqueios internos. E ele conspirou contra o seu destino. Ele se auto-sabotou, ele se suicidou de maneira progressiva. Quando ele se matou no final da vida dele, ele foi se matando ao longo da sua história, porque primeiro ele estava cheio de medo, e o medo conspirou contra ele, e muitas vezes ele era impaciente e impulsivo, e com frequência estava enfurecido de ciúmes e de inveja. Eu falei da lei da tampa no último domingo aqui. Quais são as tampas da sua liderança? Saul tinha um grande problema com a ira, e ele enganou-se a si mesmo e aos demais, e recusou a enfrentar a realidade. Devido ao fato de Saul nunca ter se livrado dos bloqueios da sua vida, a influência do seu reino foi limitada, e como resultado ele se destruiu, e destruiu todos à sua volta. Pensar que a vida lá em cima, no topo da liderança, é mais fácil, é um problema sério. As pressões são muitas. Estar no topo tem seus próprios problemas e desafios. Na liderança, sem importar onde se está na organização, o mais importante é a influência. Influência.
Então, que bloqueios existem atualmente na sua liderança? Que passos você pode dar para retirá-los? E há pessoas próximas de você que podem fazer isso acontecer? Os destampadores, os levantadores de tampa. Quinto mito, o mito da liberdade. Eu já sendo rápido. Quando chegar ao topo, não terei mais limites. É o mito. Muitas pessoas pensam que a liderança é uma passagem para a liberdade. Então, quando chegar ao topo, terei conseguido. Quando finalmente terminar de subir a escada da organização, vou ter tempo para descansar. Quando controlar a organização, vou poder fazer o que quiser. Quando tiver o mando, o céu será o limite. Tais ideias são apenas fantasias. É aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde as pessoas estão sempre felizes no futuro e nunca no presente. Você tem que aprender a se contentar no presente, a ser feliz agora com o que você tem, ser feliz solteira, para depois você ser feliz casada, ser feliz com o dinheiro que você tem, com os recursos que você tem, e provar que você pode administrar os 5 mil, 10 mil reais que você tem, para depois quando você ganhar 100 mil reais, não viver endividado como você vive hoje com 5 ou com 10. Aprenda a ser feliz hoje com o que você tem, contente-se com o que você tem, diz Paulo. E quando você aprende a ser feliz hoje, você está pronto para ser feliz amanhã. Então há esse mito de quando eu tiver alguma coisa eu vou ser melhor. Não, seja melhor e você vai ter o que você precisa. Quando avançar em uma organização, o peso da sua responsabilidade aumenta. E em muitos lugares, conforme você avança, talvez você descubra que a quantidade de responsabilidade que assume aumenta muito rápido do que a autoridade que você recebe. Quanto mais ascende, mais se espera de você, a pressão é maior e o impacto das suas decisões são muito superiores. Então, estudo bíblico, o caso aqui é Tiago e João. Jesus ia para Jerusalém para ser executado. E aparece a mãe de Tiago e de João pedindo que seus filhos recebessem um lugar de honra no reino dos céus junto a Jesus. E Jesus fala assim: será que ela não sabe que eu estou indo morrer? Tanto os discípulos como suas famílias se preocuparam com posição e não com serviço. Sirva e você terá uma posição de destaque. Atenda a necessidade das pessoas, responda a dor das pessoas e você vai ganhar dinheiro. Quanto mais você for capaz de responder a dor das pessoas, mais rico você fica. Eles perderam de vista a liderança servidora que Cristo ensinou, em que o maior deve ser o servo de todos. Conforme as responsabilidades aumentam, os direitos diminuem. Eu perdi muitos direitos, inclusive de brigar no trânsito. Ainda que me fecha e tenta bater em mim, eu perdi o direito de bater nele. Eu perdi tanto direito quando eu me tornei um líder e me tornei visível, estou na vitrine. Eu não tenho direito de errar porque o meu erro não ecoa, ele reverbera. Porque quanto mais alto você está em posição, mais você vai ser cobrado na sua liderança. Como Tiago diz: não sejais muitos de vós mestres, sabendo que maior rigor vocês serão tratados. Um líder renuncia a seus direitos e opiniões na medida em que cresce na liderança. Nós lideramos ao servir e servimos ao liderar. Reinamos com o coração de servos e servimos com corações de reis. Sexto, o mito do potencial. Não posso alcançar meu potencial se não estou no topo. John Maxwell argumenta que as pessoas deveriam lutar para alcançar o topo da sua eficácia e não o topo da organização. Você pode causar maior impacto de outra posição que não a de o executivo principal de uma organização. Então temos José de novo. Ele tem um sonho. E parecia algo bastante egoísta pensar que seus irmãos iriam se inclinar perante ele. Ele esperava estar na posição mais alta, mas a jornada de desenvolvimento de liderança de José foi longa e difícil, assim como a de todos nós. José foi um escravo, serviu a Potifar, depois foi preso, antes de ser elevado à segunda posição mais importante em todo o Egito. E ele manteve um espírito de excelência onde passou. Ele passou em cada fase, e interpretou o sonho do faraó. O rei o cobriu de vestes reais, pôs um anel oficial em seu dedo e permitiu que ele subisse no carro reservado para o segundo em autoridade.
Ele nunca alcançou o lugar principal do Egito, mas como segundo no poder, usou sua influência e autoridade para salvar o Egito e toda a sua família. Seus sonhos se tornaram realidade. Ele alcançou o máximo que podia alcançar, sem que tivesse a posição principal de liderança. No livro O Segundo no Comando, Dutch Sheets e Chris Jackson fazem uma lista de razões pelas quais José teve êxito. Primeiro, o Senhor estava com ele. Ele não renunciou à sua pureza moral, ele não se distorceu, não se desabilitou no caminho para exercer o seu chamado. Quando você se prostra diante de Satanás para conseguir o que você quer, você se desabilitou para ser uma referência de reproduzir o DNA certo na posição de liderança que você quer alcançar. Nós não queremos empresários que servem mamon para representar o reino de Deus, nem tampouco políticos rendidos e cooptados pela corrupção para representar os valores do reino de Deus. Nós não queremos simplesmente pais de famílias e mães que não sabem educar os seus filhos no temor do Senhor e fazer deles modelos ou referências que nós queremos copiar. Nós estamos aqui para reproduzir um DNA. Nós estamos aqui para multiplicar quem nós somos e temos a ousadia de dizer como Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No caso de José, seu serviço fiel ganhou o coração de seus líderes. Ele foi altruísta para observar que havia uns olhos tristes na cela da prisão do lado, e serviu como um libertador para que se realizasse os sonhos dos demais. Faça os sonhos dos outros realizar, e você vai ver onde você vai chegar com isso. Seu trabalho é servir as pessoas. Seu trabalho é atender a demanda das pessoas. E quando você consegue fazer isso, você se capacita para o seu destino. Meu trabalho sempre foi abrir portas para as pessoas. E é incrível quantas portas você vê se abrir diante de você quando você faz esse trabalho de conectar pessoas a pessoas. Esses dias tinha uma pessoa que eu fiquei sabendo tentando me prejudicar, tentando fechar portas para nós. Eu falei: que ele receba a mesma semente do que está plantando, porque eu vou continuar abrindo portas para as pessoas. Quantos estão comigo aqui hoje? Sétimo mito, o mito do tudo ou nada. Se eu não posso chegar ao topo, então não vou me preocupar em liderar. A maioria dos líderes nunca será o diretor-geral, o presidente. Algumas pessoas que definem o êxito como estar no topo estão totalmente enganadas. Devido a não estarem nessa posição, ficam desiludidas, se amarguram e se tornam cínicas. Até se tornam um estorvo para a organização, começam a trabalhar contra. Intrigas palacianas. Nós estamos em Brasília, não? Eu já vi isso tanto e vejo todo o tempo. Você não tem de ser o líder principal para fazer a diferença. Seu trabalho pode ser liderar de uma zona intermediária. Você pode aprender essas habilidades e influenciar as pessoas em cada um dos níveis de sua organização, mesmo que nunca chegue ao topo. Então nós temos Jonathan. Ele é filho de Saul, o rei. E ele chega para Davi e fala: você é o escolhido, você vai ser rei, e eu serei o segundo contigo. Ele tem a linhagem real. Ele diz assim: Davi, você é o rei, e eu vou te apoiar, eu vou dar suporte a você. Eu vejo que Deus escolheu você, e eu quero servir a você, porque servindo a você, eu vou servir a Deus. Algumas pessoas não querem se submeter a nada, a ninguém. Vai para o céu e deixa de perturbar a gente. Algumas pessoas não gostaram disso. Para ir para o céu tem que morrer, né? Jonathan estava à disposição de Davi. Era digno de confiança, vulnerável, responsável. E ele nos ensina muitos princípios sobre liderar e servir. Primeiro, aceite sua responsabilidade. Você não descobre seu propósito na vida quando você descobre o seu prazer, mas quando você descobre o que você foi chamado a fazer, sua responsabilidade. E ser responsável é estar ali até que o serviço tenha sido terminado. Conheça o coração do líder principal. Eu gosto do que diz o Bill Johnson: as pessoas me trazem sonhos, ideias e planos, e eu não me interesso por elas, até que elas descubram qual é o meu sonho. Entenda a influência que José teve na vida de Faraó, quando ele interpretou o sonho de Faraó. A sua liderança cresceu de tal forma, que Faraó esqueceu de tudo. É o sonho de toda pessoa, ter um sócio administrador.
que é ter um sócio administrador? Ele faz o serviço e você fica tranquilo, porque você entregou nas mãos de alguém que você confia e sabe que o serviço está sendo bem feito. Faraó tirou férias para o resto da vida, porque ele tinha um José do seu lado. Jesus nos dá os Josés. E foi isso que José fez. Cuidou das coisas como cuidou para si mesmo, sendo fiel, entendendo o sonho do seu líder. Assim como Daniel teve influência sobre Nabucodonosor, porque interpretou o sonho do seu líder. Diga para o seu irmão, interprete o sonho das pessoas. Terceiro, anime o seu líder, ganhe a confiança dos que lideram acima de você. Sirva os demais e agregue valor a eles. Eu conheço sua liderança não por aqueles que recebem salário para poder trabalhar para você, mas por aqueles que não têm nenhum compromisso em atender os seus pedidos e atendem a si mesmos porque você as influencia. Será que eu estou falando para o auditório errado hoje? Eu estou aqui para formar líderes, treinar pessoas, equipar pessoas, daqui a 10 anos, por que 10 anos? Não pode ser o próximo ano? Pode, mas depende do seu nível de engajamento para treinar e equipar, ser preparado para aquilo que Deus está destinando você para liderar. Sirva os demais, agregue valor todo o tempo. Paulo fala para a igreja de Éfeso, sirva porque Deus está vendo, não como para servir as pessoas, para as pessoas verem, não é para ninguém ver, Deus está vendo. Você sabe por que os chocolates suíços são os melhores do mundo? Você sabe por que os relógios suíços são os melhores do mundo? Porque eles vêm da matriz da reforma protestante, que eles diziam, trabalhar é adorar. Então se nós vamos fazer um chocolate, se nós vamos fazer um relógio, nós vamos fazer para Deus que está vendo, e o melhor será destacado, a excelência glorificará o Senhor. Comunique habilmente a visão do seu líder, abrace os sonhos do líder, mantenha uma atitude positiva. Atitude positiva. Eu acho que eu tenho que terminar, porque agora eu vou entrar na segunda parte da mensagem. É melhor terminar e encerrar esse tópico, e a gente volta a semana que vem. Deixa eu ver até que eu consigo chegar a meio-dia, eu tenho que terminar. 10 minutos. Quantos estão com fome? Ninguém. Então, os princípios que os líderes 360 graus praticam para gerenciar os líderes que eles supervisionam. John Maxwell tem uma frase interessante: siga-me, estou logo atrás de você. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele havia sugerido. Ele não tinha uma liderança posicional, Jetro, mas ele tinha uma palavra de conselho. O líder 360 graus deve adquirir habilidades para gerenciar os que estão em nível mais alto, gerenciar o seu mesmo nível, seus colegas, e gerenciar os que estão a seu cargo, seus subordinados. Os princípios de liderar no alto nível são: gerencie a si mesmo excepcionalmente bem. As pessoas só podem seguir quem se lidera. Não siga um líder que não tem controle de si mesmo. Aprenda a gerenciar você antes de gerenciar outros. E as chaves são administração e disciplina pessoal. Nada deixará uma impressão positiva maior naqueles que são superiores a você do que sua habilidade de se gerenciar. John Maxwell faz uma lista das seguintes áreas nas quais você deve se gerenciar: controle suas emoções, administre o seu tempo. Tem gente que, se o dia fosse de 48 horas, ele ainda não tinha tempo. Porque o seu problema não é tempo, o seu problema é falta de organização do seu tempo. Gerencie suas prioridades, porque o que você define que vem primeiro, define o que virá segundo, obviamente. Depois você pensa nisso. Administre sua energia. Você tem que saber seus limites. Guie seus pensamentos, guie suas palavras. Administre sua vida pessoal. Se não posso gerenciar a mim mesmo, os demais não me seguirão. Se não posso gerenciar a mim mesmo, os demais não me respeitarão. Se não posso gerenciar a mim mesmo, os demais não se associarão comigo. Então nós temos Paulo: os líderes aumentam infinitamente o peso das suas palavras ao viver os princípios que ensinam.
estou deixando você pensar. Paulo obteve enorme credibilidade e influência ao praticar o que pregava. Quando esteve diante do rei Agripa, ele pediu para se defender. Ele conseguiu fazê-lo com credibilidade devido à vida que vivia. Ele foi um exemplo de uma vida totalmente rendida a Cristo. Animou todos a seguir seu exemplo e entregou-se completamente à obra do Senhor. Então, o líder principal pode delegar muitas coisas, mas não pode delegar sua responsabilidade final. Se no final de tudo deu errado, o líder principal é o responsável. Demita o técnico da seleção brasileira. Ele é o responsável pelo... Demita o presidente... Agora entenda, um líder subordinado pode aliviar ou aumentar a carga do seu líder. Você tem que mensurar as pessoas que trabalham com você, se elas estão te ajudando ou estão te atrapalhando. Deixa eu correr. Ruth e Noemi, eu acho que eu termino aqui, porque foi ontem onde eu testei. Terminei de pregar ontem e o Lucinho veio me mostrar o texto de que Obed, que é o avô de Davi, pai de Jessé, foi abraçado no colo de Ruth e se tornou o filho dela. Ela perdeu os filhos e Deus lhe deu a restituição de Obed, porque Deus sempre garante a você que vai lhe restituir e lhe resgatar. Eu estou que nem o Capitão América hoje, eu poderia passar o dia inteiro fazendo isso. Na verdade eu nasci para fazer isso. O que aconteceu com Boaz em relação a Ruth? Ele estendeu o seu favor a Ruth enquanto ela recolhia as espigas no campo dele. Eu falei isso ontem à noite, né? Suas palavras revelam que ela fielmente servia a sua sogra, que era viúva. Ela serviu a sua sogra que não tinha nada para dar para ela, a não ser sua herança espiritual, sua dinastia. E Boaz respondeu e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Esse é o seu currículo, está lá a descrição do que você fez. Depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. Se você ler o livro de Ruth, dizia que ela recolheu as espigas desde o amanhecer até o entardecer. Quando todo mundo foi embora para casa, ela estava trabalhando, porque ela estava fazendo para Deus que via, mas alguém mais viu. E sempre existe alguém vendo você, observando você, que tem um poder extraordinário de abençoar você. E quando você faz para Deus, não espere a promoção que vem dos homens, porque certamente Deus é fiel para recompensar o que você está fazendo. Antes de estar pregando aqui nesse púlpito, eu estava durante dias, semanas e meses orando e jejuando, magro que dava dó, me preparando para as pressões posteriores que eu iria suportar. E estou aqui por conta de todo esse tempo, porque ninguém chega ao ministério sem se preparar antes. Como Paulo, 3 anos e meio no deserto da Arábia, como Moisés, 40 anos no deserto, como Jesus, 30 anos no anonimato. E tem gente que já chega e fala: quando é que eu vou pregar? Vai para a parada de ônibus, tem um púlpito lá e começa lá, porque eu fiz isso. Eu ia para a faculdade, chegava na parada, eu pregava, e era engraçado que os irmãos que estavam comigo se afastavam, davam uns 3 passos para o lado, falavam assim: eu não tenho nada a ver com ele. Então esteja disposto a fazer o que os outros não fariam. John Maxwell ensina diferentes pontos para se tornar um líder de 360 graus, que gerencia os líderes que o supervisionam. Então nós temos Gideão, que tomou a difícil tarefa de pelejar contra os midianitas e seguiu os 3 passos para a vitória.
estava disposto a assumir sua responsabilidade. Quando você acha sua responsabilidade, você achou sua missão no mundo. Previu resultados positivos e estava disposto a correr riscos. E eu vou terminar. Não administre somente, lidere. Ué, mas administrar não é de liderar? Nem sempre. Liderança é muito mais que administração. Administração é manter o que existe como está. Liderar é expandir. As pessoas, mais que projetos. O movimento, mais que a manutenção. A arte, mais que a ciência. A intuição, mais do que uma forma. Tem gente atrás de uma forma, de uma fórmula. Não, é o discernimento, é um relacionamento. A visão, mais do que um procedimento. O risco, mais do que a precaução. A ação, mais do que a reação. As relações, mais do que as regras. Quem é você é mais importante que o que você faz. Então resume-se assim: os administradores ocupam-se de procedimentos, enquanto os líderes ocupam-se de pessoas. Fique de pé. Gente, essa matéria é incrível. Quantos queriam se aprofundar mais nisso? Dia 7 de setembro, John Maxwell. Eu vou gravar alguns vídeos, vou deixar num lugar reservado para aqueles que a gente está discipulando, mentoreando, porque esse é um conteúdo que exige um engajamento de quem quer, porque não é quem simplesmente não tinha o que fazer e foi se envolver nessas coisas. Existe um preço a pagar, é subir a montanha, é destacar-se, é vencer a inércia, é vencer a gravidade. Para sair do chão você tem que se esforçar, porque o solo te puxa. Então você tem que lutar contra a gravidade. Você tem que dar o primeiro passo para sair de onde você está. E quando você se move, você vê as coisas acontecer. Porque Deus sempre dá passos para você quando você deu passos em direção a Ele. É sempre assim. Há 36 anos atrás, Deus falou comigo: levanta-te, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Ou seja, para eu falar com você, você tem que se levantar, JB. Você tem que fazer algo para que Deus se mova em sua direção. A minha pergunta é: o que você vai fazer depois de ouvir tudo isso? Quais são as ações? Quais são os livros que você vai comprar lá na livraria agora, quando você passar? Eu quero saber tudo de liderança. Eu estou estudando liderança há 25 anos. Eu estou lendo livros de liderança de diversos autores, e principalmente do John Maxwell, há 25 anos. Eu tenho mentores que me ensinaram sobre liderança. Eu estou construindo uma organização, não a partir de tiros que eu dou sem saber para onde estou dando. Nós estamos treinando e equipando pessoas, e estamos expandindo a comunidade das nações e outras organizações que nós temos, a partir de princípios. E princípios funcionam em qualquer lugar. É como uma essência, um elemento que onde chega, funciona, resolve, traz respostas. E esses princípios de liderança para a igreja são os mesmos princípios que você pode aplicar na sua família, para o seu casamento dar certo, que você pode aplicar na sua empresa, para você começar a ganhar dinheiro. E tem pecado em ganhar dinheiro? Não, tem pecado em não ganhar. Porque você não pode ajudar o pobre se você é pobre. Alguns estão escandalizados. Eu vou escandalizar você o resto da sua vida. Espero que você fique aí para ser escandalizado, porque nós vamos criar uma nova sinapse no seu cérebro, que vai cruzar o seu cérebro e vai quebrar essa mentalidade religiosa. Crescer não é opcional,
Eu chego no espelho, olho para mim e falo: JB, você vai bem, muito bem, mas você precisa melhorar. Você está quase glorificado, mas só está quase. Até o humor, o sorriso, a graça faz parte de alguém que vive bem consigo. Se você é legalista, rígido demais, sinto dizer, você precisa de cura. As pessoas mais terríveis que eu conheço são as religiosas. Elas vivem de ódio, de cancelamento, de tentar ser advogados de Deus. Deus não precisa de advogado. Deus sabe se defender e quer defender você. Eu tenho que terminar. Abraça seu irmão do seu lado, fala: oh, como eu te amo. Diga: eu te amo tanto que vou pagar seu almoço hoje. Fala para ele. Eu quero passar o resto da minha vida ensinando sobre liderança. Eu quero treinar equipes, pessoas. Eu estou amando essa coisa de sala de aula. Meu Deus do céu, equipar pessoas que estão ali porque se esforçaram. Se você não sabe, eu tenho um grupo agora de gente que vem lá do sul, anda não sei quantos tempo de carro, pega um avião para poder participar de uma reunião. Gente que vem lá do norte também. Eu quero dedicar minha vida para essas pessoas que estão pagando o preço. Jesus disse: não dê suas pérolas aos porcos. Ele está dizendo: não dê o que você tem de mais valor para as pessoas que não estão pagando preço por isso. Eu quero treinar líderes. Esse é o meu chamado. Eu quero equipar pessoas. Eu quero arrumar 1 milhão de problemas para Satanás. 1 milhão de líderes que vão destronar, derrubar, desconstruir, vão acabar, implodir as obras de Satanás. É para isso que eu estou aqui, para aqueles que se interessam, para aqueles que querem pagar o preço, para aqueles que vão subir a montanha. Quantos querem subir a montanha comigo aí? Me ajuda aí. Mas para aqueles que querem só manter a pose, tem gente que fica mantendo a pose, né? Esse negócio de brado de vitória é muito. Pegando a mão do irmão, não. Alguém falou assim: eu não gosto do arru. Não gosto do arru, então dá um alto grito que não seja o arru. Aleluia, glória a Deus. Lembrado de júbilo, brado de vitória. Faça um movimento. Pai, eu quero hoje liberar sobre essas pessoas essa linhagem, essa dinastia, esse alinhamento, essa prospecção do futuro. Queremos construir o que vimos, como Josué, como José, como Moisés, que tinham uma mensagem, eles tinham uma intuição, eles tinham uma direção, como Neemias, que planejou tudo para ir e reconstruir os muros. Queremos ser como esses homens da Bíblia, que se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, nós seríamos personagens dela. Meu Deus do céu, nós seríamos citados como referências de quem fez o bem, quem transformou o mundo, de quem fez a diferença. E hoje que o mesmo Espírito, a mesma unção de Neemias, de José, de Josué, de Moisés, de Abraão, de Paulo, esteja sobre nós, sobre o menino de Belém, aquele Davi, Senhor. Nós queremos o mesmo manto para derrubar gigantes, para conquistar territórios, para reinar, para servir. Abençoa o teu povo nessa manhã, abençoa o teu povo nesse dia, e faz deles líderes que influenciam em todas as esferas, líderes comprometidos, cheios de credibilidade, líderes de valor. Eu libero sobre você ações, o Espírito Santo vai lhe inspirar a ter atitudes e movimentos. E se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância, quanto ela vai custar para você. Sai daqui, se inscreva na conferência global. Sai daqui, se inscreva no John Maxwell. Saia daqui e compre livros e aprenda e leia um livro por semana, um livro a cada 15 dias pelo menos. Seja equipado, seja treinado, se desenvolva, cresça, floresça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos.
Um ótimo dia.